Olá, pessoal. Tudo jóia? Lembra do hashtag Mão na Massa que a gente deixou com vocês aí na semana passada? Hoje é dia do hashtag Mão na Consciência e o tema é o mesmo. Nada se cria, tudo se copia. E aí, Maurício, você chegou a conhecer alguma ferramenta do Google que não tinha conhecido ainda? Sim, essa semana eu conheci o equivalente do Excel, né, que é o de planilhas do Google, e já utilizei, foi muito bom. Ah, maravilha, eu acho que é uma boa. Só que lembrando aí, pessoal, lembrando você também, Maurício, o nosso NPS humanizado do Google. Nesse NPS, o que você teve de experiência com o Google Planilhas? Onde você acha que você está aí nessa régua? Ah, muito satisfeito. Bacana. E você aí de casa, você chegou a fazer? Se não chegou a fazer, ou dá uma pausa agora e testa, ou guarda para depois. Mas não deixa de experimentar não, que a gente viu o tanto de ferramenta bacana que o Google tem. E aí, Maurício, quero mostrar um videozinho para você, mostrar um videozinho para o pessoal. Você conhece Vamos lá. esses dois aí? Você já ouviu falar Hum, deles? não conheço, assim, mas parece ser americanos, assim, né, É, bem são pessoas alegres, de né? fora do Brasil, olha lá, ó. Sim. O nome deles é Chad e Steve. Vou adiantar um pouco o vídeo aqui para a gente tentar identificar quem que são essas pessoas. Aparentemente são dois homens jovens, né? E esse vídeo não parece ser muito novinho, não, pela qualidade. Eu acho que é um vídeo mais antigo. Você falou, parecia que eles estavam alegres mesmo olha lá. Tô tentando interpretar os traços Comemorando deles alguma aqui. coisa, né, me parece. Parece, eu acho que sim. Olha lá, incrédulo. Parece que eles estão muito felizes. Vamos quebrar esse mistério. Quem, afinal de contas, né, que são o Chad e o Steve? Maurício, eu trouxe essa curiosidade sobre o Chad e o Steve, que nos anos 2000 desenvolveram o YouTube. Na época, os dois trabalhavam para a PayPal, outra gigante aí do Vale do Silício, e os dois desenvolveram o YouTube no tempo de descanso deles e acabaram construindo o que na época era a plataforma com maior quantidade de visualizações, inclusive acima do Google Vídeo, acima de tudo que tinha de concorrência na época no começo dos anos 2000. E aí houve uma notícia muito impactante na época, lembrando aí os bons tempos da internet no final dos anos 90. Eu não sei se hoje em dia o pessoal ainda continua interpretando os bons tempos dos anos 90 como bons tempos da internet como o final dos anos 90, mas aparentemente nos anos 2000 estava no auge e teve essa notícia sobre a compra do YouTube pelo Google. Mas por que que ela causou tanto reboliço? Além de ser fundado por dois jovens, que não é uma coisa incomum, pessoas jovens, homens fundando empresas, 67 funcionários, uma empresa enxuta. Nessa época já existia startup para tudo quanto é lado lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que o ponto principal é que não dá lucro. Isso é uma coisa que hoje em dia, mesmo hoje em dia, se a gente colocar, como que a gente vai investir em uma empresa que não dá lucro, colocando aí um ponto de interrogação vermelho bem grande, que foi o ponto de interrogação que foi lançado na mídia na época, não só pela mídia, não só pelos repórteres, mas pelos investidores, pelas pessoas que entendiam do mercado, entendiam de tecnologia, não conseguiam entender por que que a Google, tão inteligente, tão bem-sucedida, fez um investimento tão alto em cima de uma pequena empresa que não dava lucro, por mais que tivesse um grande fluxo. Aqueles vídeos tinham todos problemas de direito autorais, a maior parte deles teria que ter uma discussão com os músicos, com os estúdios, para ter liberdade de passar lá. Mas afinal, Maurício, você sabe como que o YouTube dá lucro? Olha, eu mais ou menos imagino, né, porque o se seria eles têm, publicidade, né, Uhum. e eu basicamente eu acho que é publicidade. Ah, e eles têm também essa, versões, pagas, né, versões pagas. Sim, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o sustento do YouTube e eu encontrei isso mesmo que você falou.
o tal do YouTube Premium. Tá aí a tela inicial dele. Quando você entra no YouTube, na tela gratuita, provavelmente todo mundo aí já recebeu um anúncio, uma indicação do próprio YouTube para testar o YouTube Premium. E vem com um anúncio clássico, que é teste grátis por um mês e depois você começa a pagar. Isso não é de hoje que acontece, e é uma forma de você fisgar as pessoas, que elas criem um compromisso e depois não queiram mais voltar para o período das propagandas, para o período das limitações. Eu fui testar e tem uma coisa que particularmente me incomoda, e não sei se é uma coisa que incomoda geral. Eu acredito que hoje em dia é muito facilitado, mas quando eu cliquei para testar grátis, apareceu para mim: conclua sua compra. Eu tinha que processar uma compra para fazer o teste gratuito e colocar o número do meu cartão de crédito. Então, isso é uma forma que o YouTube conseguiu para se sustentar, não só por meio da publicidade, mas também por meio de assinatura, que já não é um modelo novo, é um modelo que a Netflix usa tem um tempo, Spotify bombou na internet, no meio da música, por causa do modelo de assinatura, mas continua um dado curioso para quem aí não sabe: o número de assinantes é muito pequeno em comparado ao número de não assinantes. Da última vez que eu vi a proporção, a quantidade de assinantes não chegava nem a 5% dos usuários, em comparação contra 95% de pessoas que usavam gratuitamente. Mas aí eu pensei, beleza, o YouTube faz dinheiro assim, mas como raios eu vou fazer dinheiro no YouTube? Eu digitei no próprio YouTube e encontrei esses resultados. Como ganhar dinheiro no YouTube? E o YouTube me sugeriu, não, em um desses vídeos é do próprio YouTube, todos eles são de canais de pessoas que postam vídeo no YouTube, e todos eles têm uma estratégia muito parecida, de letras grandes, cores parecidas e uma fonte, né, uma estrutura parecida. E por que isso? Por que eles são tão parecidos, né? São tão parecidos assim? Porque existe hoje uma receita, uma forma como as pessoas usam para alcançar as primeiras posições no YouTube. E isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Porque outra coisa que eu vi quando eu fui pesquisar essa como ganhar dinheiro no YouTube, no próprio YouTube, eu vi uma outra sugestão que era: o YouTube não dá mais dinheiro. Eu achei muito engraçado que no próprio YouTube existe um número muito grande de vídeos discutindo como que o YouTube já deu dinheiro e não dá mais, e não é de hoje. Essa discussão, como podem ver aí no primeiro vídeo, é de 3 anos atrás, a discussão sobre o sonho de ser um YouTuber, o sonho de ser um influenciador digital. Mas o nosso foco hoje não é muito sobre ser um influenciador digital. A gente vai falar sobre ganhar dinheiro com o YouTube, mas para o YouTube focado nos negócios, para o YouTube focado no anúncio do seu negócio, do seu produto para as pessoas que você quer alcançar. Maurício, como que vai ser o dia de hoje de como atrair clientes nas redes sociais? Pois é, hoje nós estamos então com o nosso quarto tema, que é a respeito do YouTube, não é? E então será aplicado hoje, dia 23, não é? E na próxima, dia 25, que é quinta-feira, nós faremos a live com as dúvidas, como a gente tem feito sempre. Então, convidamos todo mundo para mandar suas dúvidas, ou também sugestões, ou críticas, ou elogios, né? Estamos aí abertos. E hoje, então, vamos prosseguir aí com esse assunto tão fascinante, né? Que é como atrair clientes através do YouTube, né? Maravilha, Maurício. Muito obrigado de novo pelo convite. A gente chegou aí no último vídeo dos 4 que a gente gravou. Lembrando aí que é uma ação realizada com recursos da Lei Aldir Blanc. O Maurício foi premiado no ano passado e eu tive o imenso prazer de Muito ser bem lembrado. convidado, de ser convidado para fazer essa série, que hoje é a última da série Atrair Clientes nas Redes Sociais. A gente passou pelo Facebook, o mundo dos algoritmos, pelo Instagram e a lenda da privacidade, pelo Google e a ignorância artificial, e hoje nós vamos falar do YouTube e o mundo dos algoritmos.
Como o Maurício falou, vai ter a live tratando um pouco mais sobre algoritmos, mas falando hoje sobre o YouTube, eu resolvi usar um próprio recurso pelo qual o YouTube é conhecido, o vídeo. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo sobre como que você usa o YouTube para anunciar. Esse é o vídeo. Você vê aí que o próprio YouTube faz uma propaganda de como anunciar nele, você consegue receber ticket de oferta. 1,5 bilhões de pessoas acessando todos os dias e alguns outros dados, como nos últimos anos, o número de pequenas e médias empresas. Como você pode ver, essa pequena loja aumentou o uso do YouTube nas propagandas. Então, o próprio YouTube, no site deles, usa esses dados para você chegar até as pessoas que você quer. Como que você vai descobrir o seu público? O próprio YouTube explica estratégias e te mostra formas de você chegar até esse público, de você usar recursos que ele mesmo oferece, pagando os preços, claro, e utilizando os recursos que ele tem para você descobrir pessoas, descobrir o seu público e descobrir abordagens de construção de um marketing digital bem feito por meio do YouTube, por meio de técnicas e de recursos que ele te oferece. Estamos de volta aqui na página principal do Google Ads, que é também, como a gente não pode esquecer, o Google é dono do YouTube. Então, quando a gente vai usar a estratégia de ads pelo YouTube, a gente também vai usar o Google Ads, que foi o que a gente conversou na semana passada. E na própria página do Google, do YouTube, ele ensina como você fazer essa intercalação em 3 passos. Primeiro, você vai selecionar um vídeo, escolher quem deve ver o anúncio, e nesse processo ele vai te ajudar a definir o público-alvo e tudo mais, e escolher quanto você quer gastar, quanto que você está disposto a investir nessa questão de anúncios pagos. Isso é muito bem explicado pelo próprio YouTube quando você entra na página. E lembrando que filho de peixe, peixinho é, a gente mostrou essa página na semana passada, que são todos os aplicativos que o Google tem, todos os recursos, né? Nem são todos aqui, ainda está extravasando para fora da página, mas mostrando que filho de peixe, peixinho é o próprio YouTube, que começou como um produto do Google, tem hoje as suas variações, que também não estão todas aqui. A gente já tem o YouTube Games, por exemplo, que não foi colocado nesse slide, e o YouTube, YouTube Kids, YouTube Music, YouTube TV. Então você tem uma série de produtos do YouTube dentro do próprio produto principal. E vendo aí o YouTube por trás, o making of, que o próprio YouTube gosta do meio audiovisual, trazer um making of de como você faz os bastidores do seu vídeo. Com mais de 2 bilhões de usuários por mês, ele é o segundo site mais visitado para a internet, perdendo só para o seu dono, que é o Google, que é o primeiro site mais visualizado mensalmente. Mais de 500 horas de vídeos subidas por minuto. As pessoas que estão subindo conteúdo para o YouTube totalizam 500 horas a cada minuto. Isso é uma loucura, né, Maurício? Essa quantidade de pessoas. Eu não imaginava que era tão exagerado Sim, assim. Pensando aí impressionante. um destaque para isso, com esse tanto de gente, com esse tanto de acesso, 70% do conteúdo assistido é recomendado pelo algoritmo do próprio YouTube. O que que isso significa? Que 70% do conteúdo é recomendado como propaganda, como próximo vídeo para o YouTube, para a pessoa assistir no próprio YouTube. Então, a gente tem que fazer uso desse momento, a gente tem que fazer um bom uso do YouTube Ads para ele recomendar a gente de forma eficiente para o nosso público. 60% das pessoas assistem conteúdos relacionados aos interesses pessoais. Isso só mostra para a gente que o marketing não perdeu aquela pitada que a gente tem que ter de pessoalidade. O marketing precisa conversar com a pessoa certa. Então, se a gente cria vídeos que já mostram o interesse da pessoa, a gente já tem uma chance de se conectar melhor. E 10% dos vídeos mais populares acumulam praticamente 80% das visualizações. Então, quando a gente deixa o YouTube escolher para a gente, ou então a gente faz uma campanha muito bem feita, o YouTube vai usar esses 10% dos vídeos mais populares para tentar trazer a visualização para o seu anúncio. Falando em anúncios populares, Maurício, você lembra dessa propaganda aqui?
Ah, quem não lembra, né? Muito famosa. Esse aí é o nosso querido enrolador de cestinho do posto Ipiranga. Essa é só uma das imensas quantidades de variações que teve da propaganda do posto Ipiranga, desde quando a televisão não tinha esse 4K todo que a gente está vendo aí, até hoje em dia. E hoje em dia a gente teve essa variação, isso já em 2016, o Porta dos Fundos criou um vídeo fazendo uma paródia do vídeo do Posto Ipiranga e publicou sem nenhum tipo de vínculo comercial inicialmente, mas depois se tornou uma campanha casada, se tornou uma campanha em que o próprio canal do Ipiranga contratou o Porta dos Fundos e trouxe a equipe do Porta dos Fundos para continuar com esse sucesso que teve. O vídeo se tornou viral, o vídeo se tornou algo que todo mundo queria assistir e, consequentemente, as pessoas iriam querer assistir mais vídeos como esse, seguindo ali a mesma identidade do Porta dos Fundos, a mesma forma como eles se comunicam com o seu público. O canal Ipiranga, o Posto Ipiranga, vai atingir o seu público por meio dessa comunicação no canal do Porta dos Fundos. E Maurício, eu queria lembrar dessa questão de viral. Hoje em dia, eu escutei uma palavra que eu acho que você deve saber um pouco mais sobre isso. Você já ouviu falar de competição? Pois é, Felipe. Você estava me falando isso tudo aí, eu estou pensando exatamente nessa questão da competição. Porque todo mundo sabe o que é competição, todo mundo sabe o que é cooperação, não é? Agora, Uhum. competição é uma combinação dessas duas ideias. E no Hum, mundo virtual, hoje das redes sociais, isso é muito importante, porque, por exemplo, você tem que buscar parcerias, não é isso? uhum. Você não importa, às vezes você não tem que pensar nessa questão do concorrente, não é? Então, assim, que é o seu inimigo. Muitas vezes eles são seus parceiros, não é isso? Você tem que saber lidar com isso. Com E certeza. saber lidar com a competição, não é? Sim, eu escutei esse termo, Maurício. Faz todo sentido com isso que você falou, adaptando para as parcerias virais. Esse é um termo que vem, se eu não me engano, do meio corporativo, que quando o bicho está pegando, quando a economia não está muito boa, as empresas costumam esquecer um pouco essa briga entre elas e acabam trazendo soluções conjuntas. Como a gente observou no posto Ipiranga e na Porta dos Fundos, acaba que esse tipo de parceria viral foi trazida para um modelo comercial e a competição se tornou uma estratégia de parceria viral no fim das contas que o próprio YouTube sugere. O YouTube tem um canal dele que é o YouTube Creator Academy, a academia ou o curso do criador de YouTube, ele tem uma série de aulas, de videoaulas, que mostram como você desenvolver o seu conteúdo, como você escolher a comunicação que você vai ter com o público que você quer atingir. E dentre todas essas aulas, ele traz especificamente como que você escolhe as parcerias e faz realmente um marketing casado de sucesso. Não necessariamente precisa ser uma competição, você não precisa fazer isso necessariamente com alguém que compete com você, mas as parcerias são de fato o negócio do século XXI. É o que a gente tem de mais moderno e mais sofisticado, igual a produção para o YouTube. A produção para o YouTube ela é feita por meio de 3 pontos. O YouTube sugere 3 pontos: pesquisar a marca e conhecer os valores. Então, se você vai passar um conteúdo, uma propaganda para o seu cliente, você tem que entender o que o seu cliente gosta de escutar, para você escolher a marca que ele assiste. Para isso, você tem que ouvir o seu público. Se você escuta o seu público, você vai saber o que eles estão assistindo, o que eles querem, o que está em alta. E aí sim você vai encontrar uma marca que combine com você, mas não da sua cabeça pelo seu gosto, pelo gosto das pessoas que frequentam o seu negócio, que compram o seu produto, que utilizam o seu serviço ou a sua experiência. Mas se tratando aí dessa sofisticação da produção do YouTube, Maurício, eu gostaria de mostrar
saindo aqui da tela a sofisticação da nossa gravação. O que que você acha de mostrar para as pessoas como é feito um vídeo no YouTube, Maurício? É sempre bom mostrar, né, Esse aí assim. você conhece, ó. Esse aí, o Ah, símbolo, eu acho que você conhece. lindo, Tá sim. aí a minha mega produção saindo aqui dos nossos slides e mostrando um pouco da mega produção do YouTube. Não sei se você já sabia que funcionava assim, Maurício. Acho que para você eu já tinha mostrado, mas Sim, eu eu já. queria trazer isso como um esquenta-cuca aí para o pessoal. Hashtag esquenta-cuca. Maurício, eu acabei de mostrar o meu ambiente real, que estava relativamente organizado. Eu me orgulho um pouco que ele estava bem organizado, bem limpo, bem tranquilo de trabalhar. E, consequentemente, eu acho sim que influencia no meu ambiente virtual, que fica mais legal. Mas o que que você acha que o seu ambiente real influencia no seu ambiente virtual, Maurício? Olha, eu também sou uma pessoa organizada, mas eu sou um pouco, tenho um pouco mais de dificuldade de lidar com a tecnologia, talvez até mesmo por questão mesmo da minha, de que eu não sou de, assim, tão novo, né? Mas, Uhum. mas mesmo assim, eu acho que para as pessoas da minha idade, eu mando bem até na tecnologia, né? É Só não bastante sou aquele, antenado. sou bem antenado, mas só não sou aquele especialista igual você. Não, Mas mas eu isso acho aqui que isso reflete. eu queria até deixar para as pessoas essa reflexão. Dá uma pausazinha aí, esquenta a sua cuca. O quanto que o seu ambiente real reflete o seu ambiente virtual? Pensando nisso, e o seu negócio? O quanto que o seu negócio virtual hoje se parece com o seu negócio real? Na escala aí do NPS humanizado, pense nisso. Organização, iluminação, atendimento, simpatia e empatia. O ambiente está limpo, o ambiente é agradável. Se isso funciona no ambiente real, por que que não no ambiente virtual? Reflita aí sobre o seu negócio, quanto que o seu ambiente virtual hoje reflete positivamente o seu ambiente real. E qual dos dois está bagunçado, qual dos dois está funcionando melhor e como que você consegue trazer isso numa régua de NPS para a sua reflexão pessoal e mudança daqui para frente. Pensando nisso, quando você tiver feito essa reflexão, a gente tem que pensar: buscar inspiração em quem já faz sucesso é errado? Você acha errado, Maurício? Não, inspiração, né? Não é também copiar exatamente, né? Assim, eu acho que porque não tem fórmula de sucesso, isso aí não existe mesmo. Você tem que, né? Mas eu acho que, você tem que buscar exemplos, sim. Uhum, com certeza. Sim, eu sou super a favor disso. Muita gente acha que quando você vai num site de alguém, no Instagram de outro negócio, de alguém que você admira, muitas vezes até de outro estado, de outro país, se você quiser dar uma olhada em algo que não seja muito próximo de você, eu acho que seguir esse exemplo é tudo de bom, na verdade. Porque se você já vê que algo está funcionando, não custa nada tentar. Porque, como o próprio Maurício falou, buscar inspiração não é copiar e colar, não é fazer exatamente do mesmo jeito. Até porque, se você fizer isso, vai pegar mal é para o seu negócio e não para o negócio de quem você copiou. Falando nisso, a gente quis trazer 3 exemplos de inspiração, Maurício. Eu separei o primeiro, que é o canal da Lu. Não sei quem de vocês aí de casa já entrou no canal da Lu, mas o canal da Lu é o canal da Magazine Luiza, que fez um rebranding, que fez um marketing, né, uma remanejamento da identidade visual para Magalu e começou a se comportar como a Lu, como esse personagem digital. E o que que traz o canal Magalu para a gente como exemplo, como inspiração? Aquela tal da pessoalidade que eu falei alguns slides para trás. A pessoa vai se sentir próxima da sua empresa, existe uma personificação. A sua empresa tem uma personalidade, tem um jeito de falar, tem um jeito de se comportar, e, consequentemente, as pessoas vão se sentir próximas dela e vão querer frequentar o canal, vão querer ver essa propaganda, esse conteúdo,
mesmo que seja um marketing, mesmo que seja direcionado para um produto ou serviço. O segundo caso que eu quis trazer para vocês é a Apple. No caso, a Apple Brasil, ela hoje, o que que ela traz para as pessoas, o que que ela conseguiu transformar o canal dela em um recurso quase que como um sumário, um manual de instruções, uma forma moderna de ensinar as pessoas a utilizar o produto dela depois que a pessoa já é dona do produto. Então, como você pode ver, essas são as playlists, os grupos de vídeos que a Apple Brasil criou, que são configure seu iPhone, como utilizar a Apple TV e assim por diante. E o que que isso ensina para a gente? Que se a gente assiste, se a gente dá uma assistência para o nosso usuário, se a gente cria algo que é útil, com certeza essa pessoa vai se interessar em indicar, em frequentar, em continuar entendendo o seu produto e participando da interação com você, seja no canal de YouTube, seja em qualquer outra rede social, mas focando aqui numa produção de qualidade audiovisual. E um terceiro exemplo, que é o exemplo do Leroy Merlin, que no canal deles traz uma série, traz uma diversidade de séries. Uma delas que eu selecionei foi uma que já está na segunda temporada, que é a Batalha da Bricolagem. Eles trazem em forma de um programa de apresentação, de um reality show, de um programa de concurso, um conteúdo que tem a ver com o que o usuário gosta de assistir. A Leroy Merlin identificou, fez uma pesquisa e percebeu que esse formato, esse tamanho, inclusive, meia hora de vídeo mais ou menos, em temporadas de mais ou menos uns 5 episódios, você pesquisa uma coisa dessa sobre o seu público e consegue entender como oferecer um conteúdo de qualidade como esse. Claro que pode ser uma coisa muito mais simples, a Leroy tem um orçamento violento de gigantesco, mas com o seu orçamento você pode criar algo que comunique com o que o seu usuário gosta de assistir. Se o usuário gosta de um programa de shows, de jogos, você pode fazer um show de jogos mais simplificado. Cria uma temporada, faz um assunto interessante, ou então escolha um canal nesse formato que o seu usuário gosta de assistir e utilize bem o recurso do YouTube Ads para atingir o seu usuário como propaganda nesse canal de sucesso. Falando de sucesso, Maurício, esses três casos vieram da Rock Content, do blog da Rock Content, e eles trazem para a gente 5 pontos de análise principais. Foco na persona mais pessoalidade, como que a gente consegue entregar para a persona certa, para o nosso público certo, por meio de um contato mais pessoal, por meio de uma proximidade, de uma intimidade, mesmo que seja construída. O segundo ponto é a interação direta com o consumidor, isso vem em todas as redes sociais. Você ter um diálogo, você estar com abertura para responder, ser empática e simpática com esse cliente. Comunicação simplificada. Por que simplificada? Porque as pessoas têm uma série de vídeos para assistir no YouTube, talvez muito mais interessantes, muito mais legais, muito mais bem produzidos do que o que ela está vendo agora. Então, se a gente não fala muito simples o que, que a gente quer trazer para essa pessoa e comunica com ela, a tendência é ela não continuar, essa pessoa seguir em frente. Então, a gente tem que comunicar de forma simples, até para não restarem dúvidas. O quarto ponto, se colocar ao lado dos seus clientes. Isso pode parecer um pouco estranho, mas não é tão difícil assim. Se você pensa numa loja, por exemplo, se você ouve um comentário do seu irmão falando que a pessoa que trabalha com ele foi na sua loja e ficou insatisfeita. A partir do momento que você soube que ela ficou insatisfeita, você vai querer entender por quê, o que que ela presenciou, o atendimento foi ruim, ela estava num dia ruim ou foi uma coincidência. Então, se a gente tenta entender o nosso cliente, a gente tende a corrigir e a melhorar o que a gente está fazendo hoje para que esse cliente, essa pessoa, tenha uma experiência melhor e, consequentemente, tenha um pensamento positivo, tenha uma indicação positiva do nosso produto. E por último,
a educação de clientes pré e pós-venda. A gente educar o nosso cliente em algum sentido. Se a gente, além de forma simples, se colocar ao lado desse cliente e entende o que ele precisa, a gente consegue trazer uma educação. Não é educação no sentido aula, é uma educação no sentido o cliente vai sair de lá entendendo algo que essa pessoa talvez não sabia antes. Pode ser uma curiosidade, pode ser um dado atualizado, uma atualidade, né, que essa pessoa não sabe, mas que tem a ver com o seu produto, com o seu serviço, com a experiência que você oferece. Sempre ficamos com essa, né, uma pergunta que é a frequência ou a constância, Maurício. A gente sempre se bate nela em todas as redes sociais que a gente falou, o YouTube Sim, não ia faltar. A frequência e a constância depende muito de como você se comporta com o seu usuário. Essa frequência vai depender se o seu usuário é um usuário que tem muita paciência para ver um conteúdo sendo publicado todo dia, toda semana, todo mês. E essa constância, esse usuário entende que o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o 10º vídeo, ele é seu, ele entende que você continua desenvolvendo um assunto, apresentando uma linha de raciocínio, ele entende que você quis aprofundar naquilo, você não abandonou uma ideia no meio do nada. Então, assim, você está de fato resolvendo o problema dos seus clientes usando os algoritmos de forma positiva. Porque esses mistérios dos algoritmos, os próprios YouTubers, que são ao concurso dos influenciadores digitais, eles falam que é um grande mistério, eles têm uma rede entre eles, entre essas pessoas que trabalham como youtubers, para entender o comportamento do YouTube, porque não é um comportamento transparente. Mas isso a gente vai se aprofundar um pouco melhor na nossa live. E fique com isso para você. Se os youtubers se unem para entender como usar melhor a ferramenta para ganhar dinheiro, por que você, por meio de uma competição, não consegue fazer isso com os negócios locais, com o lugar que você atua, para também resolver esse mistério e alcançar os seus clientes? Com essa pergunta, eu vou fazer uma última revisita do dia de hoje, do que a gente tratou. Essa é a última revisita da série, trazendo as últimas 5 perguntas. Como o YouTube lucra e como lucrar com o YouTube? A gente falou, né, de como que o YouTube ganha dinheiro com a gente, então, consequentemente, ele oferece ferramentas para ajudar a gente a utilizar melhor o canal, porque se a gente ganha dinheiro, ele também ganha. Como usar o YouTube Ads, que na verdade é o Google Ads, ao seu favor. A gente não vai ficar livre do Google Ads, inclusive isso não é ruim, porque você pode fazer campanhas casadas em que o seu SEO vai te posicionar bem no mecanismo de pesquisa Google e a sua campanha vai te posicionar bem no mecanismo de pesquisa YouTube. A terceira pergunta do dia foi como dominar a arte das parcerias virais, como que a gente consegue, por meio de diálogo, por meio de agregamento de valor à minha marca, por meio de outra e vice-versa, criar parcerias que vão nos ajudar a dominar o mercado, nos ajudar a alcançar o nosso cliente. O quanto o seu ambiente real influencia o seu ambiente virtual, e isso não é só o seu home office, não é só o seu escritório, não é só o seu ambiente pessoal, mas o seu ambiente de negócio. Em que pé que ele está hoje? Ele funciona bem? Ele é limpo, arrumado ou ele é desorganizado? O que, que as pessoas comentam? Esse ambiente real reflete diretamente em como você se comporta no ambiente virtual e vice-versa. E por último, aquela pergunta da frequência ou constância, que entra tanto quanto naquela pergunta do orgânico versus pago. As duas têm a mesma resposta, depende muito do seu público e de uma análise do seu objetivo para a campanha que você vai construir para o seu negócio. Maurício, vou deixar aqui o tradicionais sugestões do chefe. Eu selecionei hoje uma notícia da Rolling Stones,
O YouTube sim. ganha os números, quantos vídeos, quanta grana, perfis e mais. Eles fazem aí um perfil depois de 14 anos, como que está o cenário do YouTube e como que ele está desenvolvendo a monetização. E eu trouxe do próprio YouTube. Sempre quis saber como o YouTube funciona. O YouTube, claro que com umas certas restrições, que eles não vão dar o caminho do ouro tão fácil assim, eles te auxiliam, no mínimo, a entender por que que você tem que ter uma campanha de arte bem construída. Por que que você precisa disso para alcançar as pessoas e não simplesmente postar qualquer coisa nas redes sociais e esperar a magia dos algoritmos, porque os algoritmos não são mágicos. Maurício, com essa dos algoritmos não são mágicos, eu passo a bola. Muito bem, Felipe, muito obrigado. Assim, foi ótimo mesmo ter te convidado para a gente fazer esse curso de como atrair clientes nas redes sociais. Hoje abordamos o YouTube, né? E na próxima quinta-feira, às 19 horas, faremos então a última live para esclarecer dúvidas desse, pode esclarecer também dos outros, né? Quem ainda talvez tenha pegado depois o curso, assistiu sobre o Facebook ou sobre o Instagram, e pode também ainda perguntar para a próxima live, né, da quinta-feira. E né, nesses canais aí, ó, @Maurício Lima, @leb25 underline Ludic, e também no @saber.ser.agora. Então, até lá, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Deixando aí o tradicional mão na massa, que não é porque é a última que a gente não vai deixar. Você achou que eu ia te deixar livre dessa, né, Maurício? Eu não saio daqui sem deixar tarefa, por mais que Mas vocês eu não vão. gosto muito do mão na massa. Ah, Eu que acho bom, que bom. importantíssimo. Mas esse mão na massa é legal. Simples como o YouTube, na verdade. Baseado no quanto você aprendeu até agora, qual que é a avaliação da nossa série Como Atrair Clientes nas Redes Sociais? E para ser tão simples quanto o YouTube, eu quero saber de você simplesmente curtiu, não curtiu ou compartilhou? Conta pra gente, manda aí no hashtag Maurício nas redes, hashtag Mão na Massa, e conta pra gente o que você achou da nossa série. Curtiu, não curtiu ou saiu compartilhando com todo mundo de tão legal que você achou? Muito obrigado, Maurício. Foi um prazer imenso e a gente fica aqui como atrair clientes nas redes sociais, aulas assíncronas. Lembrando que ainda tem a live depois de amanhã. Um abraço. Abraço para todo mundo e nos aguardem que nós viremos com novas propostas no futuro, né, Felipe? Um Com abraço. certeza. Até mais.